A paz do Senhor a todos, aqui quem vos fala é o Pastor Alex e esse aqui é o meu canal Pregadores da Luz e através desse vídeo eu quero trazer uma reflexão da Bíblia para a sua vida, uma reflexão da Palavra de Deus. Hoje eu quero compartilhar com vocês um texto bíblico que se encontra no livro de Daniel, capítulo 3 e o verso de número 25. É um texto extremamente conhecido, é um texto extraordinário e maravilhoso para a gente estar meditando. E a palavra de Deus que se encontra no livro de Daniel 3, 25, diz assim, eu gostaria que você prestasse bastante atenção no texto que diz assim: Respondeu ele e disse, eis que vejo 4 homens soltos, que andam passeando dentro do fogo, e nada há de lesão neles, e o aspecto do quarto é semelhante ao Filho dos deuses. Eu gostaria que você prestasse bastante atenção nessa primeira parte que diz: E eis que vejo 4 homens soltos. Esse texto é extraordinário, é extremamente conhecido também, porque é uma passagem maravilhosa, uma passagem que Deus ele mostra todo o seu poder livrando 3 jovens da fornalha de fogo. Mas o que me chama a atenção é a parte do texto que diz que eles estavam ali dentro daquela fornalha solto. Isso me faz refletir um pouquinho acerca de alguns propósitos de Deus que muitas das vezes a gente não entende no momento em que passamos por ele, mas que geralmente são muito necessários para as nossas vidas. Aqueles 3 jovens, eles decidiram não obedecer à voz do rei e o decreto real de se prostrar diante da imagem de Nabucodonosor. Isso era um descumprimento da lei ali, e o mínimo que aconteceria com eles era ser preso, mas é interessante que a história vai se desenvolvendo e vai mostrando que o rei não ia se contentar somente em prender, mas também ele ia acabar executando aquela pessoa que não cumprisse o decreto. A execução ia vir através da fornalha ardente, mas aqueles jovens mesmo assim não se prostraram, e é interessante que eles foram amarrados, eles foram presos antes deles entrarem na fornalha. A gente tem que entender isso, que muitas das vezes na nossa vida a gente foca problemas que a gente considera os maiores problemas da nossa vida ou as maiores lutas que a gente pode passar, e a gente se esquece que tem alguns problemas de escala menor que são tão nocivos quanto os maiores problemas que a gente pode enfrentar. Às vezes a gente acha que a maior adversidade vai ser a crise, a maior adversidade vai ser um momento ali que a gente vai passar de aflição, e a gente acaba se esquecendo que tem certas amarrações na nossa vida que muitas das vezes são mais perigosas do que as maiores crises que a gente pode enfrentar. Aqueles jovens, eles estavam diante de um risco eminente, muito grande, que era a fornalha de fogo, mas antes deles serem lançados na fornalha, eles foram amarrados. Eu quero que você preste atenção nisso e faça uma analogia acerca da sua própria vida, da nossa vida, que muitas das vezes a gente está prestes a passar por um grande momento de aflição e a gente se esquece que antes desses problemas, muitas das vezes a gente já se encontra com uma vida até mesmo amarrada. É interessante que eles são soltos daquelas amarras durante o seu lançamento na fornalha de fogo. Então eu entendo com isso que às vezes os propósitos pelo qual Deus deixa a gente cair em certas fornalhas é porque Ele vai usar justamente aquilo que era para nos destruir, para arrancar certas amarrações da nossa vida. Então, irmão, às vezes a gente tem que passar por certas adversidades para a gente aprender a abrir mão de certas visões espirituais que a gente vive, que muitas das vezes a gente acha que não faz mal nenhum para a gente. Então, geralmente tem muito crente que fala assim, não, isso aqui não tem nada a ver, isso aqui não tem problema nenhum, isso aqui é uma coisa que todo mundo faz, isso aqui não eu acho que não é pecado. Então tem certas atitudes assim, irmão, que Deus ele só vai arrancar quando Ele permitir que a gente caia em certas fornalhas, porque muitas das vezes a gente acaba se convertendo mais quando a gente passa por certos momentos de adversidade. Tem certas amarrações na nossa vida que só vai sair da nossa vida se Deus permitir a gente cair em certas fornalhas. Eu vejo que um dos propósitos daquela fornalha na vida daqueles 3 homens era justamente queimar e acabar com aquelas amarrações, e é justamente assim que acontece muitas das vezes na vida do cristão.
Tem certas coisas que ele está apegado, tem certos erros e até mesmo certos pecados que o cristão está apegado e que muitas das vezes ele só vai abrir mão, ele só vai aprender que ele tem que arrancar aquilo ali da vida dele através de certas fornalhas que Deus vai preparar durante a caminhada e que Deus não vai livrar, mas vai deixar você passar. Tem um texto no livro de Pedro, nas epístolas de Pedro, que é muito interessante, que fala que a nossa fé é provada como o ouro é provado pelo fogo. Então, às vezes, essa fornalha é um fogo que vai provar a nossa fé e vai nos ajudar a se libertar de certas amarras que muitas das vezes são prejudiciais para a nossa vida, mas a gente não percebe. Então, um dos propósitos daquela fornalha na vida daqueles 3 homens foi justamente para soltar ele daquelas amarras. Então, às vezes vai ser assim na nossa vida também. Às vezes a gente vai ter que cair em certas fornalhas para aprender a abrir mão de certos hábitos que vão até mesmo contra a vontade de Deus, ou até mesmo de certos pecados que a gente não considera pecado, justamente porque a gente não quer largar eles. Então entenda isso, tem certas fornalhas que Deus não vai te livrar de passar por elas, porque ela vai ter algum propósito de Deus na sua vida. E às vezes o propósito de Deus na sua vida para algumas fornalhas que você passa é justamente converter você mais ainda. Amém? Então guarde isso no seu coração, reflita. Tem certas fornalhas que você vai ter que passar justamente para você se tornar mais crente, se converter mais ainda. Para que aquele fogo, aquela aprovação ali venha queimar certas amarras que vai te cercando e que você muitas das vezes não dá importância, tá bom? Essa é a revelação que eu queria trazer, era a reflexão que eu queria fazer acerca desse texto, é a minha analogia, e que isso venha te ajudar a refletir um pouquinho e entender melhor os propósitos de Deus para a sua vida, amém? Essa foi a reflexão, fica com Deus, até o próximo vídeo, que Deus te abençoe, em nome de Jesus.